Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Beleza, pessoal? Então olha só, uma pequena esfera de massa 1 kg, presa a um fio ideal de comprimento meio metro, oscila num plano vertical. Oscila, ela faz assim, ó. Determine a intensidade da força de tração no fio na posição C, indicada na figura, onde a velocidade da esfera é 3 metros por segundo. Então, nesse ponto, a velocidade é 3 metros por segundo. Se ela está oscilando, quer dizer que ela vai mais rápido, mais rápido, mais rápido. Chega aqui, ela é o ponto mais rápido. Aí depois ela começa mais devagar, mais devagar, mais devagar, para. Daí mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, ponto mais rápido. Aí ela vai mais devagar, devagar, devagar e para. Daí começa a acelerar cada vez mais rápido. Ela fica oscilando, fica fazendo isso. Nesse exato ponto aqui, a velocidade é 3 metros por segundo. Certo? Onde a velocidade da esfera é 3 metros por segundo. Dados g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 é 1 meio. Como se precisasse, né? Como se a gente precisasse saber quanto é seno de 60 e cosseno de 60. A gente sabe isso de cor. Se a gente já decorou, a gente é bom estudante, sabe isso de cabeça. Então tá, por que ele deu o seno e cosseno de 60? Porque aparece um ângulo de 60 graus com a vertical aqui, ó. Tá? Então, de alguma forma, a gente vai precisar disso aí. Vamos lembrar. O que é a força centrípeta no movimento circular? A força centrípeta é a força resultante instantânea. Então, nesse instante aqui, a força centrípeta, que é responsável pela curvatura aqui, né? Ela é a força resultante instantânea. Na verdade, tem um pequeno porém aqui, tá? Ela não é bem a força resultante geral. Ela é a força resultante na direção do fio, do centro da circunferência, tá? Ou da curvatura, no centro de curvatura. Tá? Então, olha só. Eu tenho como saber a força resultante aqui, calcular ela? Vamos ver. Força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Massa eu tenho? Tenho. Tenho a velocidade? Tenho. Tenho o raio? Tenho. Então, vamos calcular logo a força centrípeta. Massa, 1 kg. Velocidade, 3 metros por segundo. Então, 3 ao quadrado dividido pelo raio. O raio é meio metro, que eu vou colocar assim, em forma de fração. Tá? Então, isso aqui vai ser o quê? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 1, 9. Dividido por meio. Só que dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2 sobre 1. Tá? Dividir fração é multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então, a força centrípeta é o quê? 18 newtons. Tá? Essa é a força centrípeta. Mas ele não quer saber a força centrípeta, ele quer saber a força de tração. Aqui, ó. Tá? Força de tração. Só que quais são todas as forças que estão atuando nessa esfera aqui, nesse momento? Então, uma delas, já que estamos na superfície terrestre, isso aqui está no plano vertical, então, na vertical do solo, ó, tá aqui o solo, tá aqui o chão. Tá? Tá aqui a superfície da Terra. Tá? Então, essa força peso, ela é perpendicular ao chão, à Terra. Tá aqui a força peso. E a força de tração é a força no fio. Tá? Essas duas forças estão sendo responsáveis pelo movimento desse corpo, que está indo e voltando, indo e voltando. Ok? Tá. A força centrípeta é 18 newtons, ela está para lá, ó, tá? Eu falei que a força centrípeta era a força resultante, correto? Mas, na verdade, a força centrípeta é a força resultante na direção do centro de curvatura da trajetória, ó. Então, aqui é o centro de curvatura, ó. Ele está fazendo aqui, é como se fosse o centro da circunferência. Então, nessa direção aqui, ó, nessa direção, a força centrípeta é a força resultante nessa direção. Por quê? Então, agora eu vou destrinchar um pouco essas forças aqui, ó. Tá aqui a esfera, tá? Tá aqui a força de tração para lá, força de tração, e tá aqui a força peso. Certo? Tá. O fio está nessa direção, ó. Então, eu vou analisar nessa direção, porque a força centrípeta está nessa direção, certo? Como a força
de tração está nessa direção, eu não faço nada com ela. Mas como a força-peso não está nessa direção, então eu vou decompor ela em duas direções. E duas direções perpendiculares entre si. Uma delas é essa e a outra perpendicular é assim. Só que eu vou colocar essa perpendicular bem aqui, ó. Tá? Então eu vou chamar essa daqui de Y e essa aqui de X. Tá bom? Aí, paralela a essa direção X aqui na pontinha, ó, eu puxo para cá. E paralela à direção Y aqui na pontinha, eu puxo para cá, ó. Tá? E essa força-peso vai se transformar em duas forças. Uma na direção Y, que eu vou chamar de PY, e a outra na direção X, que eu vou chamar de PX. Certo? Então, na direção Y, a força resultante na direção Y é a força centrípeta. Tá? Que ela está naquela direção lá, ó. Por quê? Porque o objeto está fazendo essa curva. Então, a direção da força resultante é na direção do centro de curvatura, lá para cima. Ó. Tá? A força centrípeta está naquela direção lá, a força resultante naquela direção. Então, a força resultante nessa direção Y vai ser o quê? Vai ser a maior força menos a menor. E a maior é a tração. Você fala, como é que você sabe que a maior é a tração? Porque é para lá que está a força centrípeta. É para lá que está a força resultante nessa direção Y. Então, a força centrípeta vai ser tração menos PY. Tá vendo? Agora, por que eu chamei a atenção de que a força centrípeta é a força resultante na direção Y? Porque na direção X tem uma força resultante aqui, ó, que é PX, que é a força que está fazendo essa esfera aqui, ó, aumentar a velocidade cada vez mais. Daí, quando chega aqui, ó, essa força lateral, ela cessa, porque a força-peso ela está para baixo. Mas a partir do momento que passou para cá, essa força PX, ela não está mais para lá, ela está para cá. Por isso que ele vai diminuindo a velocidade e para. Aí, como ela está para cá, então ela vai aumentando a velocidade, aumenta a velocidade, chega aqui, ela aponta a velocidade mais alta. Daí, quando ela volta para cá, a força PX aparece para cá de novo e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a velocidade até parar. E depois vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, na direção X, tem uma força resultante que é PX. Ela nada está interferindo na força centrípeta. Melhor, até tá, né? Por quê? Porque ela está aumentando a velocidade, e quando aumenta a velocidade, aumenta a força centrípeta. Certo? Mas a força centrípeta é a força resultante na direção Y. E como a força centrípeta é para lá, então T é maior, e daí a força resultante, a força centrípeta, vai ser T menos PY. Certo? Bom, a força centrípeta eu já sei, é 18. O T é o que eu quero saber, ó. Determine a intensidade da força de tração. Então, o T é o que eu quero saber. E PY? Bom, PY é uma decomposição da força P. P, eu sei quanto é? Sim, P é massa vezes a gravidade. A massa é 1, a gravidade é 10. 1 vezes 10, 10. Então, o peso P é igual a 10 newtons. Mas e PY e PX? PY e PX tem a ver com seno e cosseno, certo? Então, agora eu tenho que localizar aonde que está o ângulo de 60 graus aqui, ó, certo? E olha aqui, o ângulo de 60 graus, ela está entre a força de tração e a vertical. Então, está aqui a força de tração, ó, e a vertical está aqui, ó. Então, aqui é 60. Essa vertical, ela é paralela a essa vertical, e a força de tração, ela é paralela a PY. Então, o 60 está aqui, ó, 60 graus. Certo? E o macetinho para decorar aqui, para a gente não tornar esse vídeo muito longo, o macetinho de PY é o seguinte: PY está colado ou está separado do ângulo de 60? PX está separado, mas o PY está colado. Então, PY vai ser P vezes colado, não colado não, cosseno de 60. Então, vai ficar assim, ó, a força centrípeta, que é 18, vai ser igual a tração menos P vezes colado cosseno de 60 graus. Tá vendo? PY é P cosseno de 60. Então, quer dizer que P é 10, né? Então, vai ficar assim, ó, 18 é igual a tração menos P é massa vezes a gravidade. A massa é 1, a gravidade é 10. Então, vai ficar
1 vezes 10 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Aí eu ponho meio aqui. Aí você pergunta, mas e por que ele deu seno de 60? Ele deu seno de 60 para não dar a resposta muito fácil, né? Para você pensar se é seno ou se é cosseno. É seno ou cosseno. Aí a gente deduziu e fala, não, é o cosseno que a gente vai usar. E o seno faz o quê? Joga fora. Aí você fala assim, ah, mas o meu professor ele sempre dizia se era seno ou se era cosseno. Parece um professor legal, né? Mas ele só queria facilitar a vida dele, né? Ele não queria ensinar, não queria ter mais trabalho, não queria ter problema com a direção da escola. E ele queria mesmo era passar vocês, mesmo sem saber tudo, né? Eu não tenho compromisso aqui com isso. Meu compromisso aqui é que vocês entendam. Se vocês passarem ou não, isso é responsabilidade de vocês. Se vocês estudarem, vocês passam. Se não estudar, não passa. Acabou. Não adianta ficar assistindo o vídeo aqui. Tem que fazer o problema. Tem que parar o vídeo em algum momento e fazer o problema e conferir se fez certo. Certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 18. Vai ser igual a tração menos 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, quer dizer que a tração vai ser o quê? 18. Esse menos 5 vem para cá, fica mais 5. 18 mais 5, 23 newtons. Ok, pessoal? Você ficou com dúvida? Então você tem que perguntar. Você quer entender? Então você pergunta. Você quer passar? Então não deixe passar a dúvida. Vá nos comentários ali e coloque a sua dúvida ali. Tá bom? Eu tenho o prazer de responder. Eu respondo sempre. Tá? Quem disser que a pergunta é idiota é o próprio idiota. Tá? Porque não existe pergunta idiota. Eu tive um professor na faculdade que ele falava isso. Não existe pergunta idiota. Se a pergunta é pertinente ao assunto, ela não é idiota. Ela é uma pergunta importante e merece uma resposta digna. Então vá ali nos comentários e ponha a sua pergunta ali que eu terei o prazer de responder, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo. Tá? Curta o vídeo aí, faz favor, não te custa nada. Curta o vídeo, vai lá e clica no joinha. Tá? Verifique se você está inscrito, verifique se o sininho está acionado para você receber as notificações. Compartilhe com quem você conhece os vídeos do canal, compartilhe as playlists, compartilhe o próprio canal, faça propaganda do canal e ensine outras pessoas o que você tem aprendido aqui, porque isso vai te ajudar a entender muito mais o assunto, tá bom? Segue a playlist que está aqui, vamos que vamos e até a próxima.